Vene, sobre o drone dos desfalques aí pro Flamengo, quais são os desfalques para esse jogo? O desfalque certo é Igor Jesus e Everton Cebolinha, esses dois se recuperando de lesões. E tem o Pedro, que será poupado pelo técnico Tite por uma questão física. Então é um jogador que vem de muitos jogos como titulares. Se eu não me engano, são 10 jogos seguidos como titular. Então, de fato, assim, em algum momento ele precisará ser poupado. Muita gente reclama, porque não pode poupar. Peraí, aí o Pedro vai ter que jogar todas as partidas até o fim da temporada? Tudo bem, a gente pode debater se o substituto imediato está no mesmo nível ou não, que eu considero que não esteja no mesmo nível. Obviamente, o Carlinhos, com todo respeito a ele, a história dele, uma história linda de superação, mas está muito abaixo do Pedro. O Gabigol deveria jogar. Gente, é o Gabigol que está com a cabeça fora do Flamengo. A diretoria só seguiu aquilo que o empresário e o próprio atleta desejam. Se o Gabigol estivesse focado em vestir a camisa do Flamengo e representar o Flamengo nessa temporada, ele estaria à disposição. Não é a diretoria que está tirando o jogador, é o jogador que se tirou da lista de relacionados. Dito isso, Pedro sendo poupado, eu vou falar que o time que começou o treinamento e o time que terminou o treinamento. O Gabigol nem relacionado? Nem relacionado foi, então, nem viajou. Vamos lá, o time que começou o treinamento. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. O time que terminou, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Léo Ortiz e Vitor Hugo. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Ou seja, o Tite, em algum momento, ele botou o Vitor Hugo no lugar do Gerson e o Léo Ortiz no lugar do Pulgar. Então, existem essas duas dúvidas. De fato, é o Carlinhos que começou e terminou a atividade. Agora, poderia ter poupado o Pedro um pouquinho antes para ter o Gabigol para ser o substituto. Agora não dá mais, o Gabigol não tá nem relacionado. Eu acho que isso aqui não pode ser um parâmetro de, não tá na hora de poupar. Que nunca vai estar na hora, gente. Eu acho que o brasileiro, ele vai seguir bem emboladinho, né? A gente tem na semana que vem um final de semana sem jogo, porque é a final da Copa América, então não tem rodada dia 13 e dia 14, então a gente tem uma folguinha aí, vamos dizer, incomum no futebol. Você acha interessante poupar o Pedro agora, Lucas Pedrosa? Acho interessante porque se você olhar a tabela, cadê o Atlético Mineiro? Não é um confronto direto. Sim. E você vai jogar fora de casa. Então, o que é mais fácil o Flamengo conseguir? Quando ele joga dentro de casa contra um adversário direto ou contra um adversário mais fácil? Os 3 pontos ou conseguir os 3 pontos contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, no momento em que o Atlético Mineiro não está disputando o Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Então eu acho que a leitura de poupar o Pedro, que vem jogando uma temporada espetacular, ela é uma leitura correta nesse momento, porque o Atlético não disputa com o Flamengo o título do Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Olha só, tem um detalhe também, tem um detalhe antes de você finalizar. falar. Não vai finalizar não. Tá, tem um convidado. É? Não sei o que é Gracinha com certeza, porque já falaram que é Fla Press, não sei o que de Fla Press. Cadê? Seja bem-vindo, Eu vou amigo. embora, hein? Seja bem-vindo. Tá do teu lado, cara. Eu vou embora. Que isso? Ai, que bonitinho, ele entra e sai, é fofinho. Entra e sai não, entra e sai aí. Aqui também não. Lá ele. Olha aqui, Pedrosa, dá moral pro pessoal, pô. Parabéns aí. Vai ter trabalho, ao pô. artista aí. Parabéns. Seja bem-vindo, Urubu. Parabéns. Só um minutinho. Cadê o do Vasco? Não tem. Cadê o do fantasma. Botafogo? Não tem. Cadê o do Fluminense? Também não tem. Eu quero ver se amanhã vamos trazer o Galo aqui, caso aconteça o negócio. Ih, Vene, cuidado, hein? Cocoricó. Olha aqui. Eu vou ser sincero, não é nenhum absurdo o Flamengo perder esse jogo. Embora o Atlético Mineiro esteja vivendo um péssimo momento. Principalmente Vem dentro cá, de casa. esse urubu vai ficar aqui sempre? Big Boys. Ei, só fora! Não! Ó, já piscaram a tabela na tua cara, já botaram o Já urubu. piscaram. Eu vi, eu achei que fosse coisa da viu? minha cabeça, achei Não. que fosse uma perseguição. Falei, eu tô ficando É de meio propósito. totoca. Vou parar de pensar essas coisas. Vai ficar sempre aqui? Cadê o do Botafogo? Não tem? Cadê o do Vascão? Sabe o que é isso? O Vene vai lá antes do programa e pede, entendeu? O pior que dessa vez não. O errado é a gente que Sabe não o que vai ele lá. respondeu? Só tinha orçamento pra um. E como é o líder, nada mais justo. Acho Exatamente. certo. Ai, É Vene isso, Luiz. exatamente. Olha a Exatamente. tabela aqui, ó. Tá tudo embolado, hein? Tá tudo embolado. É o quê? Posso só falar sobre o Pedro?
Porque a gente debate muito aqui se é certo ou errado poupar agora, poupar no final de semana. Gente, a gente precisa respeitar também o departamento médico do Flamengo. Se o departamento médico está falando para o Tite e para a sua comissão técnica que existe uma chance do Pedro sofreu uma lesão muscular, isso precisa ser respeitado também. Não é uma decisão apenas do Tite, vou poupar contra o Atlético Mineiro, por ser um jogo fora de casa, teoricamente é um jogo mais tranquilo de se poupar. Não, você tem que respeitar a equipe de fisiologia também. Não é não, Urubu? Ele quer sentar... Não faz isso com ele. Não faz. Deixa ele sentado na mesa. A minha vida já não tá muito fácil pra ter urubu perto de mim, entendeu? Deixa longe. Olha aqui a tabela. 27 pontos tem o Flamengo, Palmeiras com 26 pontos. Tá feliz, Big Boy? Você tá gostando do desempenho do seu time? Tá. O do Palmeiras. Tu é Flamengo aonde? Parou de graça. Ó o meu fogão aí em terceiro com 24 pontos. Botafogo também joga hoje. Vai encontrar o Cuiabá. E o Bahia, empatado em pontos com o Botafogo, em quarto lugar. É esse, o G4 do Campeonato Brasileiro. E o Gabigol, hein, Lucas Pedrosa? Eu tava vendo um tchá-tchá-tchá, Venê, de Gabigol no Palmeiras. Tem uma pessoa que eu não vou dizer o nome, que tá querendo saber se é verdade. Eu não vou falar quem é. Deve estar ansioso, né? Não vou dizer que eu não falo o nome. Ele deve estar ansioso. É verdade ou é mentira? Não é verdade que existe um acordo entre Flamengo e Palmeiras pela liberação do Gabigol nesse momento. Eu não vou dizer aqui que o Gabigol não vai para o Palmeiras em 2025. Eu estaria sendo leviano se eu falasse isso tentando adivinhar o futuro. Mas nesse momento, o Flamengo nega e o Palmeiras nega que tem um acordo. Inclusive o Palmeiras nega que tem até um acordo com o jogador. Porque poderia ter um acordo com o jogador para assinar um pré-contrato. Mas o Palmeiras nega até isso. Ou seja, não existe nada, nenhuma proposta oficial, a situação do jogador segue indefinida. E você também não tem nenhum negocinho aí ruidinho de, se não for o Palmeiras, algum outro clube? Fernando, e o assim... Corinthians? Porque posso ver se você concorda comigo, Pedrosa? O Gabigol, mesmo quando não estava numa fase boa, nesses anos todos de amor com o Flamengo, ele tinha sempre o suporte da torcida. Inclusive, eu acho que às vezes, uma resistência que aconteceu em relação ao Pedro é porque tinha um grande amor pelo Gabigol. A gente sabia que quando acontecia um negócio com o Pedro, não era amparado. O Pedro foi vaiado. Foi vaiado no início desse ano. Sim. Porque era um amor, assim, e eu até entendo a torcida do Flamengo, pelo Gabigol. Só que aí uma certa pessoa publicou uma certa foto do Gabigol com a camisa do Corinthians. Ele negou, depois aceitou, mas eu sinto para os rubro-negros que eu conheço, que são tantos, que se sentiram traídos com aquela imagem do Gabigol com a camisa do Corinthians. Eu acho que essa foto ela foi meio que um divisor de águas no entendimento do amor da torcida do Flamengo com o Gabigol. E aí ele parou de ter aquele suporte amoroso da torcida, ô Pedrosa. Olha, Fernanda, na verdade existe um processo de fritura desde o ano passado em relação ao Gabigol, que até então ele não tinha culpa. Sim. A partir do momento que ele veste a camisa do Corinthians, que ele tem uma situação de indisciplina e acaba suspenso. A partir do momento que o empresário dele vai a um programa e fala que o Gabigol está pensando em sair do Flamengo. Por mais que eu entenda que a diretoria do Flamengo tenha culpa nisso, tá? Eu já falei isso aqui. Ele ofereceram 50% de aumento. Tô te oferecendo isso aqui. Mas toma aqui um ano de contrato com um jogador de 27 anos que tem mercado no futebol brasileiro e se bobear no futebol mundial. Eu acho que é muito mais um contrato é pra você não aceitar mesmo. Então, assim, não tem santo nessa história, Fernanda. Eu acho que o Gabigol decepcionou bastante a torcida do Flamengo com essas atitudes que aconteceram. E, além disso, e eu vou repetir aqui, eu não acho que o Tite é determinante nessa história. Mas o fato é que com o Tite o Gabigol não joga. O Gabigol não tem oportunidade decente. Acaba sendo determinante, Acaba sendo, mas indiretamente, Sim, né? claro. Existem outros problemas. Lembrando que a diretoria do Flamengo tinha acertado um contrato com o Gabigol no ano passado e não colocou no papel depois de verbalmente ter acertado. São muitas coisas nessa história. Então eu já falei aqui, eu sou sempre a favor de você tratar um ídolo de forma diferente. Eu acho que tem que ter respeito com a história. Porém, o Gabigol também não respeitou a sua história com o Flamengo e com a torcida nesse tempo. Então, no momento, eu vejo da seguinte forma. Gabigol,
segue sua vida, em outro lugar você vai ser feliz. O Flamengo tá muito bem, obrigado, porque tem um baita de um centroavante e no final das contas, esse casamento, essa separação vai ser boa pros dois lados. Eu concordo com o que você disse. Aqui o Big Boy disse que aqui é só o Gabigol raiz que a gente vai colocar agora, tá bom? Pra ser esse Gabigol que vai pro Palmeiras, porque ele tá na expectativa de receber o Gabigol. Você falou de Gabigol no Corinthians, com todo respeito ao Corinthians. O Corinthians não pode pensar na contratação de um Gabigol nesse momento. O Corinthians deve quase 2 bilhões. Não, sem dúvida, né? E essa coisa de tentarem minimizar, tem gente minimizando, né? Os desfalques. Porque o Flamengo tem mais reposição. Sim, esse é o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo. Gente, o Flamengo se preparou durante anos para poder ter um elenco farto. Não para ser mutilado pela CBF. Para poder contar com todos os seus atletas durante as competições. É assim que funciona no mundo inteiro. E imagina, eu acho engraçado gente que gosta de falar de futebol europeu, babaca que gosta de escrever de futebol europeu, metidinho a jornalista especializado de futebol europeu, falar uma merda dessa. Vergonha na cara, porra, de falar uma bobagem dessa, escrever uma bobagem dessa, falar uma bobagem dessa. O elenco do Manchester City é o elenco do Manchester City. Não é, de repente, perdendo o Stones, o Bernardo Silva, o Haaland, o De Bruyne, o Phil Foden, para jogar em seleção. Mas tem ótimas reservas. Sim, mas não interessa. O elenco do Guardiola é aquele elenco. O do Carlo Ancelotti tem o Bellingham, tem o Vinícius, tem o Rodrigo, tem o Valverde, tem o Militão, tem esses jogadores. Não importa se você tem outros bons jogadores no banco. O elenco do Real Madrid é esse elenco. É com ele que ele conta na Champions League, no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei, no caso do time inglês, na Copa da Inglaterra, na FA Cup, na Copa da Liga, onde for. Para você equilibrar os pratos jogando diferentes competições. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Minimizar isso é cafajestagem. É cretinice, é clubismo, é coisa de babaca. Tô bem cansado dessa merda, entendeu? De gente ficar com essa conversinha afiada, vira e mexe, de minimizar. Um otário outro dia agora estava falando, eu não caio nesse papo de que o Flamengo, porque porque é o elenco do Flamengo. Porra, como o Palmeiras já tem vários jogadores reservas que está contratando um monte de jogador Palmeiras. Vai jogar todo mundo? Não, mas é o elenco do Palmeiras. Com a chegada dos caras que estão vindo. Um lateral direito, vai ter 3 laterais direitos com o Giai, do São Lourenço, além do Mike e do Marcos Rocha. Tem 3 jogadores na posição. É o elenco do Palmeiras. Felipe Anderson está chegando. Aí amanhã o quê? Vai ter uma competição, aí convoca esses jogadores todos. Não é mais o tipo... É óbvio isso, gente. O que deveriam discutir, aliás, é como as SAFs contratam e tudo, né? E fica por isso mesmo. Ninguém tem que justificar de onde vem o dinheiro, mercado desregulado. E isso os caras não querem falar que na Europa tem regulamentação e aqui não tem. Cara, que coisa mais cretina, cara. Porra. Quando parte de torcedor, até entendo, mas, pô, tá demais isso aí, cara. Tá demais isso aí. Não caio nesse papo. Como é que eu não caio nesse papo, Mané? Não tem papo nenhum, isso não é papo não, cara. Não tem porra de papo nenhum, não, cara. Essa é a realidade. Você tem um time de futebol formado por um clube que se organizou para isso, que era um clube sacaneado, zoado, que merecia ser sacaneado, zoado, porque era Amazônia, e que se organizou, que tem seus defeitos, seus erros da diretoria, tem os problemas que a gente critica tanto aqui, mas que se organizou, que hoje tem arrecadação, tem dinheiro, contrata bons jogadores, e eles são tirados, porque a CBF não consegue resolver o problema do calendário. Aí você vai normalizar isso, tratar isso como uma coisa correta, normal, aceitável. Em que lugar isso é razoável, gente? Só tem dois motivos para o cara fazer isso. Cinismo, ou então querer engajamento de torcidas rivais. Fazer média com outras torcidas. De uma forma ou de outra, é uma canalice. Não caio nesse papo. Procurar o que fazer, otário.